se estiverem de acordo, então, este filme de terror está a continuar. Infelizmente, parece mentira, mas não é. Antes de ordem de dia, algum dos vereadores quer usar da palavra? Sim, gostava. Tenha a bondade, senhora vereadora Célia. Bem, Sr. Presidente, antes de mais um excelente dia para vós também. Fogo vê-los saudáveis. Felizmente, no Conselho de Castro Marinho temos-nos mantido com grande resiliência, mas felizmente saudáveis. Gosto muito de ver com essa proteção, é um excelente exemplo. Obrigado, obrigado. Eu hoje, como estou em casa, estou privada dessa situação, já deixei as ditas máscaras, aquele sufoco no serviço, mas muito bem, um excelente exemplo. Queria também vos deixar aqui uma mensagem, aos castro-marinenses, no sentido de que eu, neste último mês, e cada vez mais, sinto um orgulho enorme de ser portuguesa. Precisava de dizer isto, era importante dizer isso, porque acho que devemos estar orgulhosos de sermos portugueses. E porquê? Não só pelas medidas, e também é verdade, muitas medidas têm sido tomadas pelos nossos dirigentes máximos. Ainda há poucos dias a doutora Salud mostrava-me uma notícia de um jornal espanhol em que dizia Portugal, Ministério. E elencava uma série de situações, inclusive as medidas atempadas que foram tomadas pelos nossos governantes, mas eu acrescentava outra situação. Acrescentava, e eles nessa notícia omitiam a situação que eu acho que é fundamental e importante. É a alma portuguesa. É a capacidade de resiliência. É a capacidade de luta dos portugueses. É a capacidade de mostrar ao mundo que nós, com a nossa saudade, que é única, mas conseguimos até com a nossa saudade combatê-la de outras formas, minimizá-la de outras formas. Não é a mesma coisa, mas conseguimos dar outra imagem. E os nossos autarcas, e aqui também deixo uma menção ao Executivo da Câmara de Castro Marinho, a todos os profissionais da Câmara de Castro Marinho, todos os funcionários da Câmara de Castro Marinho, a toda a envolvente, o papel importantíssimo que tem tido, a dedicação que tem tido. E eu digo-vos, eu ando na rua, porque tenho que andar na rua, e vejo, e deixem-me que lhes diga aqui também frontalmente, com toda a frontalidade, outra coisa. Eu noto uma dedicação muito mais acentuada de todos nós, nas tarefas que desempenhamos, na nossa sociedade, noto realmente uma capacidade única de nos adaptarmos às situações. Aí nós somos únicos. E a prova são essas as viseiras, também feitas muitas delas de forma artesanal, de forma voluntária. Isto é importante ser dito. Nós somos um povo que temos uma capacidade de adaptação às coisas fantástica. Mesmo até a nível dos serviços, mesmo até a nível dos serviços de saúde, nós temos tido uma capacidade. E no outro dia alguém perguntava-me, mas não tem medo? Eu quando saio da minha casa não tenho medo. Não tenho medo. Tenho medo quando volto a casa. Aí eu tenho medo de trazer neste momento o vírus para casa. Mas quando saio não penso nisso. E eu penso que todos os profissionais não pensam nisso. E a solidariedade, a fraternidade que tem existido entre mesmo os profissionais, os meus colegas com quem eu não contactava do Hospital de Faro e que me têm ligado para saber como é que estamos. E eles estão mais à frente que eu neste momento. Posso vir a estar, a qualquer momento podemos ser mobilizados, sei disso, mas eles estão mais na linha da frente ainda do que eu. Mas a capacidade de um telefonema, de saber como é que estamos, isto não acontecia nem para desejarmos um Feliz Natal. E agora acontece esta lembrança, este reconhecimento. Deixava também aqui a minha preocupação agora neste período. Sei que os castro-marinenses têm sido exemplares. A nossa população da Serra tem tido um comportamento único e nós sabemos que às vezes os idosos têm mais dificuldade, muitas vezes até adaptarem ou não aos afetos, a não existência do afeto presencial, mas têm tido uma capacidade única de estarem nos seus sítios, de telefonarem, que eu tenho conhecimento disso, para os serviços da Câmara, para que os bens essenciais cheguem aos domicílios destas pessoas,
mas temos combatido, nós somos um povo de afetos. E eu deixava-lhes aqui a imagem que mais me marcou ainda nesta passagem, e espero que seja uma passagem que vai ficar na nossa história. Não vamos ser iguais, não vamos continuar a ter os mesmos comportamentos, estou ciente disso, mas eu fui a um domicílio, um senhor no Azinhal, e que ele, a primeira situação quando viu era cumprimentar, e eu não podia cumprimentar aquele senhor. O semblante de tristeza, porque aquele cumprimento fazia falta, mas não podia existir. E disse-me, pois é, senhora enfermeira, agora não pode ser, não é? Eu disse, não pode. Mas depois disto passar, eu garanto-lhe que venho aqui à sua casa e dou-lhe um abraço com muita força. E farei. E é isso também que nós precisamos. E é isso que neste momento não podemos partilhar. Eu não partilho com os meus filhos e volto a dizer, e quero que isto sirva também de exemplo a quem tem que sair todos os dias de casa. Por muito que nos custe, eu não partilho o abraço, o beijo com os meus filhos porque tenho medo. Porque sei que posso estar a pôr em risco. Eu na minha casa limito as zonas de convívio, limito as zonas de refeição, com o tal espaço possível, a situação de desinfecção constante, mas o medo está instalado. E neste período da Páscoa eu reforçava aos filhos que o habitual, o ir buscar o flar aos pais, o ir ao domingo de Páscoa. Eu também estou privada e estamos todos privados desse convívio familiar e a saudade custa a superar. Peço-vos, não visitem os vossos familiares, não visitem aquela população que maior risco tem, são os nossos idosos. E alertava também para outras medidas que tenho constatado, é importante, porque aqui é a via de chegar também a muita gente neste momento, que é, portanto, o uso das luvas. Eu tenho constatado que nos supermercados tem a luva, a pessoa vai às compras, mas o cuidado ao retirar a luva não é nenhum. É importante que não se toque com outra mão que não tem luva, que não se toque na luva infectada, que se coloque a mão por dentro da luva e se retire. E depois, porque muitas vezes isto falha, e nós temos os nossos estabelecimentos com o desinfetante à porta, tenham o cuidado, depois de retirar a luva, naquele momento desinfetar as mãos ou quando chegarem a casa, lavarem muito bem as mãos com sabão. Porque estas são as medidas preventivas, mas são muito necessárias neste momento. Sabemos que apesar das limitações das pessoas que têm, sabemos que há pessoas que mesmo assim vêm para o Algarve. Eu noto isso no aldeamento onde resido. Essas pessoas, aquilo que eu tenho visto, têm-se mantido em casa, fazem o seu passeio pelo aldeamento, mas distanciado, um passeio onde não há ninguém, mas mais um alerta também para essas pessoas. Nós, em Castro Marim, as medidas têm sido tomadas de uma forma exemplar, portanto não vamos estragar tudo neste período da Páscoa. Quero dizer também, e publicamente, que me assusta, porque nós estamos a ter dados, infelizmente temos mortes, é verdade, comparativamente com outros países temos tido, somos um exemplo, mas neste período da Páscoa, é um período muito complicado para as famílias, é um período que temos que reforçar. E também tenho algum receio que comecemos, porque os dados estão a caminhar num bom sentido, uma forma positiva, é verdade, mas tenho receio que se suspendam estas medidas todas que têm sido tomadas e que depois possamos ter, efetivamente, depois uma subida e um aumento de casos. Eu acho que as medidas têm sido exemplares, mas se calhar temos que prolongar no tempo estas medidas. Gostava também ainda de deixar esta minha preocupação. Eu acho que o município de Castro Marim devia também, neste momento e nestes 2 meses, era uma situação para pensarem. Eu acho sinceramente que devíamos suspender a isenção do pagamento de água. Eu penso que neste mês e no mês seguinte, eu acho que o município de Castro Marim, eu sei que acarreta custos, imensos custos para o município, é muito menos receita, mas se calhar era uma forma também de motivarmos as famílias, motivarmos a população, de que este esforço do município também tem alguma recompensa para eles, até porque a nível económico é importante nas famílias, porque temos a maior parte das famílias em Castro Marim estão em casa, portanto alguns já estão em layoff.
Algumas empresas já têm os seus funcionários em layoff, outros nem recebem. Portanto, eu acho que devíamos pensar todos juntos nisto, era um esforço de todos nós, mas penso que era muito positivo nesta fase. Assim como, volto a referir, as casas no bairro social, portanto a habitação social, também haver uma isenção de pagamento, porque muitas dessas famílias estão em casa, neste momento a maior parte, têm estado a cumprir, têm tido as suas crianças em casa. E eu acho que devíamos mostrar também alguma solidariedade nesta parte, com o esforço, é evidente, que traz a nível de receitas para o município. Portanto, deixava esta situação para pensarem e desde já também desejar a todos, continuemos em contenção, continuemos com as nossas medidas de prevenção, desejar a todos uma excelente Páscoa. Este ano muito diferente de todas as outras, acredito, mas penso que vai valer a pena. Este esforço de todos nós, já provámos que está a valer a pena e que certo vai valer a pena. Um bem-aja a todos e uma excelente Páscoa com muita saúde e em casa. Sim, senhora. Não posso estar mais de acordo com a senhora vereadora Célia e, de facto, quando fala na alma portuguesa, eu recordo-me dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares, todo o pessoal técnico que trabalha, e técnico e não técnico, que trabalha nos hospitais e no centro de saúde, arriscando a própria vida e a dos familiares. Eu não posso esquecer dessa gente, os funcionários dos lares, das unidades de cuidados continuados. Aliás, até o simples empregado no Corvo também arrisca a sua vida. Portanto, eu acho que estamos a dar um bom exemplo, nós aqui em Cartamarim. De facto, a senhora vereadora falou nas viseiras. Estas viseiras que nós temos foram, aliás, o irmão da senhora vereadora Filomena Sintra ofereceu uma centena de viseiras feitas por ele e que hoje serão dadas aos funcionários dos centros de saúde e dos lares. Portanto, no fundo, é a tal alma portuguesa. E, de facto, nós aqui em Castro penso que estamos a trabalhar bem, no bom sentido. Aliás, o Gabinete de Ação Social está a preparar, eu penso que deve vir à próxima reunião de Câmara, um conjunto de medidas para auxiliar as famílias. Eu passava a palavra à vereadora Filomena Sintra, que já pretende usar a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Nós vamos transmitir, ou temos que lembrar que estamos na Semana Santa da Páscoa e por acaso pensámos a desenvolver uma medida até que quisesse assinalar a Páscoa junto das famílias, mas tudo aquilo que nos podia ser afetuoso e bonito significava ir à casa das pessoas. E então acabámos por não fazê-lo, mas há um grande cientista, que todos nós sabemos, que é Einstein, que dizia, e era uma pessoa até com fé, e que tem uma frase fantástica que nós iremos usar por estes dias na comunicação social da Câmara, que algumas coisas são explicadas pela ciência e outras pela fé. E a Páscoa é mais do que uma data, é mais do que ciência, a Páscoa é amor. Portanto, quando um grande cientista que reconhece que existem coisas no homem ou na ciência que estão muito para além daquele nosso conhecimento, este é o grande desafio desta Páscoa de 2020 no mundo, que é, de uma maneira ou outra, mais ou menos cristãos, todo o mundo a comemora. É um momento de desafio entre a ciência, entre a solidariedade, entre o amor. É uma Páscoa que devia ser mesmo vivida nesse verdadeiro sentido. Posto isto, o Sr. Presidente pediu-me para fazer um ponto de situação do que é que temos andado aqui a fazer neste tempo, ligado não só ao Covid-19, mas também à ação municipal, porque temos que estar juntos, unidos, na luta, para que não haja uma explosão e um descontrole absoluto dos casos mais críticos, no Algarve em particular, e aqui Castro Marim, obviamente, e depois também há um outro lado da ação municipal, que embora esteja muito reduzida, temos que continuar a trabalhar na esperança, no emprego, com as empresas,
toda a dinâmica que também temos que ter essa energia e também temos que ter essa predisposição. Às vezes falta-nos esse alento de continuar a trabalhar nos processos, mas temos que continuar a fazê-lo, porque é essa a nossa missão também. A nível do Covid-19, para além de mencionar aquilo que já mencionámos na última reunião, que existe um trabalho diário com o Senhor Delegado de Saúde e reuniões de trabalho, nós estamos aqui para aprender muitas coisas, estamos a aprender e, portanto, às vezes uma reunião de 2, 3 horas conseguimos concluir determinadas coisas simples, mas temos obtido um relacionamento muito estreito com todas as instituições do Conselho. Este fim de semana, por exemplo, estive em contato com o Sr. Produtor e com a Sra. Diretora todos os dias para trocarmos impressões, para elaborarmos planos de contingência, para adaptarmos os meios da Câmara aos meios da Santa Casa, por exemplo. E estamos a aprender cada dia. Aquilo que nos parecia ótimo no sábado, no domingo já não fazia sentido e, portanto, tem havido esse trabalho, tem havido uma excelente relação, tem-se esquecido tudo o que tem sido um passado nas relações mais políticas ou institucionais e tem havido aqui um esforço e um foco que é estarmos unidos nesse combate. O Vítor Rosa depois poderá ter pormenores mais, ou alguns pormenores sobre algumas coisas que eu vou aqui mencionar, mas a nível do alojamento nós temos tido a colaboração de particulares, da paróquia da altura, de unidades hoteleiras, de instituições, portanto há uma rede, há um número de camas estimado tanto para a quarentena como para os infectados, na ordem dos 150 camas neste momento, e pensamos em contar também com o lar da altura, como uma estrutura cuja obra está terminada, falta o equipamento, mas também estamos, a Comissão da Proteção Civil já tem devidamente identificado onde, como e quando, e nesse campo pensamos que a dimensão de Castro Marim temos as coisas bem organizadas e que transmitem alguma tranquilidade. Sabemos que haverá sempre um esforço das pessoas ficarem junto das suas famílias, não é? Mas depois há outras situações que não controlamos. E a esse propósito saiu uma notícia que me foi dada a conhecer hoje e que gostaria de esclarecer, que é sobre trabalhadores agrícolas que estariam em Castro Marim e que teriam ido para o Conselho de Tavira. Queria dizer que a relação entre a Autoridade de Saúde, a Autoridade da GNR, a Câmara, tem sido tão estreita ao ponto de sabermos que viriam 16 trabalhadores para Castro Marim e a Autoridade de Saúde com a GNR foram ao local verificar as condições de alojamento e verificaram e atestaram as condições de alojamento para 10 trabalhadores, acho que assim da nacionalidade. Tailandeses. Isto foi a semana passada, portanto, o Sr. Delegado de Saúde, ele próprio e o Sr. Comandante do posto da GNR deslocaram-se ao local, verificaram as condições e atestaram, como se pediram a relação dos trabalhadores que viriam para este alojamento. Foi contactado também o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, eram trabalhadores que já teriam feito a quarentena noutra parte do país, mas o proprietário terá contactado o dono da empresa de exploração agrícola, porque a exploração agrícola não era em Castro Marim, terá, depois de tudo isto verificado, contactado o próprio comandante do posto a fim de informar, por cortesia, olha, agradeço todo o esforço, todo o empenho, mas nós vamos levar os trabalhadores para outro alojamento. Portanto, não eram trabalhadores de Castro Marim, não interessa, o que interessa é que sejam pessoas que não estejam infectadas, isso é que é importante, e que estejam bem de saúde e que possam trabalhar. Mas também para não haver aqui nenhum ruído na comunicação, estes são os factos e acabaram por estar aqui só 3 ou 4 dias, esses 10 trabalhadores, nas condições verificadas pelas autoridades. Depois, no projeto Castro Marim Consigo Mais Solidário, tem havido uma excelente relação com o Centro de Saúde de Castro Marim e o nosso serviço. Maioritariamente as pessoas precisam de receitas e de renovar o seu receituário e os medicamentos. A farmácia também tem sido excepcional, portanto, para as pessoas que nos ouvem perceberem que isto, no fundo, toda a gente
o médico confia nas pessoas da Câmara que atendem o telefone para verificarem a ficha que tipo de medicação é que precisam, passa a receita é levantada na farmácia sem pagamento, é levada à pessoa, portanto há aqui toda uma relação de confiança entre todas estas partes que é de valorizar e só por isso é que funciona, porque se estivéssemos aqui a definir um modelo, como é que se havia de fazer, como é que pagar, receber e vai, não conseguiríamos. Portanto, maioritariamente estão cerca de 80 pedidos, 80 assistências que fizemos nestes últimos dias. Há também a questão das compras, a casa. Houve até a particularidade de uma pessoa que faria anos e que disse que não poderia haver uma garrafinha de vinho de Porto para comemorar o seu aniversário. Tudo isto faz parte e acho que nós estamos cá para isso. Os bens são de primeira necessidade, mas também temos que promover esses afetos. Tem funcionado muito bem, já temos 2 equipas na distribuição, antes era só o Joaquim Cerqueira que fazia sozinho, agora são já 2 equipas. Temos uma lista grande de voluntários que estão disponíveis para colaborar, cerca de 25 voluntários, com uma nota particular, uma senhora deputada que também se inscreveu para ser voluntária aqui no nosso Conselho de Castro Marim. E temos um seguro próprio para esses voluntários. Ainda não acionámos a bolsa de voluntariado porque ainda temos os recursos da Câmara possível para fazer este serviço, mas vamos fazê-lo seguramente, até porque vamos abrir as cantinas ou vamos abrir as cantinas da escola ou pelo menos promover as refeições aos alunos das escolas de Castro Marim. O modelo ainda não está bem fechado, porque aqui o objetivo seria ter as refeições para todos, escalão A, B e os que não têm escalão. Porque sem bom rigor os miúdos vão começar a ter escola, mesmo que seja virtual, alguns dos seus pais, depois deste período, poderão ter começado a trabalhar e poderá haver a dificuldade de como assegurar a refeição em casa. E aí provavelmente vamos tentar, se tivermos estrutura, e por isso é que ainda não podemos afirmar isso, levar a refeição a casa. Se não for possível, dentro dos meios da estrutura de voluntários, porque há voluntários, se Deus quiser isto amenizar, também começarão a trabalhar nos seus próprios trabalhos e, portanto, terão que deixar de ser voluntários. Mas abrir as cantinas para a semana, começar a ter uma emenda, garantir as refeições aos miúdos do agrupamento, aos miúdos de Castro Marim e, quiçá, em função de tudo o que é que isso representar, em função do número de alunos que dependem desta cantina, também ter refeições para famílias carenciadas já, porque a estrutura monta-se da mesma maneira, há uma capacidade de produção por cozinha que já está estimada e, portanto, é um dos apoios que poderemos fazer. A fim de facilitar os contactos e a promoção de tudo o que existe, foi feito um levantamento de quer padarias, supermercados, peixaria, venda ambulante, que tem uma restrição própria e certificada pelo Senhor Delegado de Saúde, que exige que qualquer vendedor, para o poder fazer, tem que fazer uma verificação junto às técnicas de saúde ambiental, das condições de venda ambulante, e tem que ter um certificado próprio. Fizemos um levantamento de tudo isso, quem faz entrega porta a porta do cabaz, da horta, e estamos a divulgar na nossa página. Para quê? Para ajudar também a economia local, mas também ajudar as pessoas a organizarem-se na procura daquilo que são os seus bens essenciais. A nível dos benefícios sociais e das empresas, dizer que já foi feito aqui um despacho com um levantamento do que é que precisamos para decidir. Nós, para decidir, precisamos de perceber quem são as pessoas que, de facto, passaram a estar numa condição de desemprego. Nós temos que pensar que os funcionários públicos, nós os estamos aqui, as pessoas têm as suas reformas, as pessoas têm as suas pensões, se Deus quiser, continuarão a ter o mesmo nível de rendimento. Temos que ajudar aqueles que vão perder ou que perderam o seu emprego ou o seu nível de rendimento. Portanto, a medida não pode ser generalizada. Concordo na questão, por exemplo, da habitação, mas felizmente na habitação social há pessoas que continuarão a ter o seu nível de rendimento e que, desta vez, temos que ajudar aqueles que não terão o mesmo nível de rendimento. E estamos a tentar fazer uma estimativa do que é que isso significa, que é para podermos tomar medidas mais justas, tal como nas empresas. Há empresas que aumentam, poucas, mas que aumentam a sua atividade, há outras que estão em layoff,
e que não têm atividade. E a nível, por exemplo, quando se fala da água, das tarifas, quem não tem atividade não tem consumo variável. E a tarifa fixa, acho que na minha perspectiva, ainda isto é uma perspectiva mais economista, devemos ajudar aquelas empresas que de facto perderam atividade e ponderar como fazer. A nível, por exemplo, do IMI, foi feito aqui um pedido interno para verificação de, como sabem, nós iniciámos o regulamento de benefícios fiscais às famílias, às empresas aí há 3 meses, antes de toda esta crise. A nível do IMI também estamos a estudar como é que é possível legalmente, porque ainda não existe cobertura legal, para que possamos ajudar as famílias com a primeira residência em Castro Marim que passaram a condição de desemprego ou de redução de rendimento, tal como nas empresas. E, portanto, é um trabalho, temos a ideia formatada e agora estamos a juntar dados. Como é que podemos depois transpor isto para uma norma, para uma decisão da Câmara, para uma decisão da Assembleia, que seja legal, não é? Porque também temos que ter essa preocupação. Acho que a legalidade, todos estão a fazer um enorme esforço para encontrar em tudo, em todas as matérias, mas para dizer que estamos a fazer uma coisa mais aprofundada. Dizer que o município de Castro Marim não lançou nenhuma nota sobre isenção de terrados, sobre isenção de espaço público, porque não está a cobrar. Portanto, o município de Castro Marim já, como estímulo à economia local, depois, como se lembram, houve a crise de 2013, depois fizemos um novo regulamento, tinha alguns erros de transposição da lei em 2016 e aí suspendemos, portanto não voltámos a implementar e nessa matéria não estamos a cobrar. Portanto, na esfera municipal, acho que temos que pensar, ser muito criativos como é que vamos ajudar as nossas empresas, depois a fazer promoção, porque estamos a fazer um levantamento por Código de Atividade Económica e vamos fazer um inquérito. Vamos pedir à Universidade do Algarve para nos estruturar o inquérito às empresas para perceber, perderam o emprego, estão em layoff, mas conseguem retomar o emprego a todo o número de trabalhadores, o volume de negócios que é que se estima para o final do ano, fazem a redistribuição de lucro, sim, não, quais são os seus ativos, qual é a sua margem de lucro estimada para o verão, para podermos avaliar a dimensão da crise no Conselho de Castro Marim. Não vamos fazer um estudo macroeconómico da região nem do país, mas no Conselho de Castro Marim interessa-nos saber como, que é para depois também podermos ajudar, redirecionar a nossa programação cultural, desportiva, se houver, de forma a estimular também essas empresas, sei lá. Temos que ter noção do que é que isto significa para depois agir, mas estamos a trabalhar nisso. Depois, todos os estabelecimentos de Castro Marim, dizer que o Dr. Mariana Ayala e 2 técnicos da Câmara e a engenheira Paula Rosa acabaram por ir visitar quase todos os estabelecimentos que estavam abertos no Conselho de Castro Marim, dando orientações, ajudando na informação como é que podem disponibilizar os seus serviços, alguns a takeaway. A linha de apoio psicológico também já foi implementada, saiu esta semana, então 4 psicólogos de apoio a esta estrutura e todo o atendimento é feito por uma estagiária que veio através do PayPal, começou a sua atividade em plena crise, mas teve essa disponibilidade e vontade e, portanto, faz uma primeira triagem do atendimento e depois é feito um encaminhamento. A nível da higienização das ruas, que é uma questão que também nos é muito colocada, foi colocada na última reunião. Retomámos a higienização que só estávamos a fazer nos contentores dos contentores e outros espaços de acumulação de resíduos. Neste momento já retomamos a higienização das ruas com uma concentração de lexívia, de cloro, verificada pelo Sr. Delegado de Saúde, em baixa pressão, e vamos fazê-lo nos sítios de maior afluência. Temos uma particularidade no Conselho de Castro Marim. As pessoas estão a responder grandemente, de uma forma extraordinária, ao apelo para ficar em casa. Nós conhecemos a realidade do Conselho, desde a altura, Castro Marim, às aldeias do interior, e estamos muito felizes e temos que agradecer às pessoas todo este sacrifício que vai valer a pena e, portanto, temos que estar unidos. Mas também não podemos ficar muito agressivos quando acontecer qualquer coisa, temos que ser tolerantes, temos que ser amigos, pode acontecer qualquer um de nós. E, portanto, também estamos cá para ajudar, não há que ter vergonha, não há que ter receios, porque estamos cá numa rede de amigos e solidária para que
apoiar quem queremos proteger, mas apoiar também quem precisa de nós. Quanto ao Serviço da Unidade Móvel de Saúde, a doutora Isa continua a fazer alguns contactos telefónicos, porque conhece os doentes, mas depois toda a parte do receituário está a ser maioritariamente encaminhada via centros de saúde, que é para termos aqui um processo harmonioso. Para além da aquisição dos EPIs que fizemos para os bombeiros de Vila Real Santo António, fizemos uma requisição avultada de equipamentos de proteção também para o município, para os trabalhadores do município, também para distribuir, mas requisições há muitas. O material é que não chega. E, portanto, estas proteções são feitas até de um material biodegradável. Os curiosos das impressoras a 3D criaram um movimento em Portugal, ou já havia um movimento em Portugal, que era o movimento Maker Portugal, e que estão a fazer uma redes de amigos, estão a fazer a produção destas estruturas nas impressoras a 3D, e depois com uma folha da STAT, que pode ser higienizada, e, portanto, nós trouxemos para cá a Extremarim para poder distribuir. O Dr. Mariano é que definiu as prioridades, técnicos de saúde, os centros de saúde em primeiro lugar, e porque ainda não, todo o outro material que foi requisitado às empresas ainda não chegou. Quanto ao apoio dos ventiladores que tínhamos mencionado na última reunião, veio aqui uma proposta à reunião. Como já perceberam, o próprio Primeiro-Ministro já deu nota que isto é um mercado quase, não diria negócio é um negócio da China, que é um mercado marroquino, é um bocado assim. Os ventiladores que estariam requisitados para o Algarve, Chua e ABC, os ventiladores agora custam mais a módica quantia de 600 mil euros e que teve que ser repartido, ou seja, não foi feita a tempo a proposta para vir à Câmara, mas o município de Castro Daire vai participar com mais de 25 mil euros. No total, já estamos a participar com 75 mil euros e o que era importante é que eles chegassem no momento certo em que se precisa no hospital. É um esforço muito grande para o município de Castro Daire. É um esforço representativo em termos orçamentais muito superior a outros municípios, mas nós também somos solidários e nós haveremos conseguido poupar noutras coisas para podermos ter esse equipamento ao serviço da nossa população. Continua o serviço de alerta permanente nos aglomerados para que não recebam visitas, a anunciar também o telefone de contacto para a aquisição dos bens essenciais. Por refeitórios escolares já falei. Depois, dizer que no âmbito da UTL, a costureira Raquel, as suas alunas e algumas amigas, vou ter que dizer amigas porque ainda não se apresentou nenhum costureiro, não sei se alguém nos ouve com jeito para a costura, mas já estão a fazer. A Câmara adquiriu tecido, fez um molde, fez um plano de higienização para máscaras, validado pelo Sr. Delegado, que hoje irá sair oficialmente. Não é uma máscara cirúrgica, não é uma máscara, não é um EPI certificado, mas de tudo o que já lemos, vale mais pecar por excesso do que por defeito, e quem não tem, pelo menos que tenha a sua própria máscara. E, portanto, hoje vai sair uma norma, disponibilizamos os tecidos, os elásticos e as condições de higienização para que as pessoas possam ter as próprias máscaras e serão feitas também pelas costureiras dentro desta rede amiga. Que, ao mesmo tempo, também estamos a fazer capas, botas para o Hospital de Faro, através de uma pessoa amiga, uma médica amiga, que perguntou se não disponibilizávamos porque tem dificuldade também desse fornecimento. Portanto, o município de Castro Daire também está a fazer, através dos seus meios, da sua rede de amigos, dos seus municípios, equipamento de proteção para o Hospital de Faro. Depois, nós também temos uma preocupação, que é temos que começar a trazer também alegria aos nossos lares e no âmbito da cultura, da área da cultura,
temos que trazer algumas iniciativas que não impliquem gasto, mas que impliquem uma luz de entrar dentro das casas das pessoas. Por isso, hoje começa a hora do conto para os meninos, que vão poder estar em direto com a biblioteca. Temos pessoas que vão colaborar connosco, por exemplo, o Elias Gato, a Fátima Valentim e outros amigos que queiram, naquela hora, contar um conto em nome da biblioteca para as crianças, para que também criem não só uma linha de cultura, mas um ritmo na vida das pessoas, porque eu acho que também é uma dificuldade que está a acontecer, não é? Então as pessoas estão em casa e precisam de uma ajuda para a sua organização diária, sendo que a escola, para a semana, em princípio começará, e o Ministério da Educação ainda não pediu nada ao município. Nós já entramos em contato com o diretor da escola, estamos preocupados, como é que não se precisa ainda de nada para adaptar a escola, ainda não sabemos, portanto, cada dia vamos fazendo aquilo que pudermos. Mas depois existe o outro lado do município. Entregamos o outro lado, que tem que funcionar. Temos nos serviços mínimos, há muitos trabalhadores com muito medo de se deslocar para o seu trabalho. Tentamos fazer aqui um processo de rotatividade que se há de estender, o despacho é só até segunda-feira, mas se há de estender até este período de emergência, dia 17, e não sabemos se depois continuará, mas existe aqui também um grande empenho de muitos trabalhadores da Câmara, uns que estão em casa, trabalham de casa, outros que não conseguem vir por uma série de limitações, mas estamos a continuar a analisar processos de obras. Hoje, em princípio, será emitido um alvará de um turismo rural de alguma dimensão. A Verde Lago já fizemos a alteração de todas, o promotor já fez a alteração de todas as condicionantes dos parceiros no âmbito da alteração do plano pormenor, portanto, para a semana haveremos de ter uma reunião mais alargada para fechar, ou quase fechar, o processo de alteração do plano pormenor. A Verde Lago mantém a sua vontade de iniciar a obra em maio, junho deste ano, portanto, nós temos que trazer luz, imaginar que vamos conseguir, que vamos ter atividade económica, que vamos continuar a ter motivos para sorrir no Conselho de Castro Marim. Continuamos a fazer outras coisas, como por exemplo a pessoa que está na abertura dos caminhos rurais continua na abertura dos caminhos rurais, não há um risco acrescido desse trabalhador continuar a sua missão. Nas obras municipais, termina hoje o prazo de entrega das propostas de envolvimento da Casa do Sal, entregamos, está suspensa, o passadiço está suspenso por força desse layoff, não da empresa, mas a empresa já tem a obra toda pronta para instalar o passadiço da frente mar da altura, mas não tem homens para poder, nem meios para poder deslocar para o implementar no terreno. Temos aqui a ciclovia 125/6, também está mais ou menos dependente de todo este impasse de obras, dizer que os empreiteiros continuaram a trabalhar. Não houve ninguém que tivesse pedido a suspensão da obra, exceto no Pisabarro, a empresa que foi adjudicada e contratada diz que não tem condições, neste contexto, de iniciar a obra. Isto tem implicações com o Fundo Comunitário, acabamos de fazer a candidatura, a alteração à candidatura para o financiamento do abastecimento de água, da reforço do abastecimento de água ao Pisabarro, é maravilha, mas agora temos um problema que é o empreiteiro não tem condições de fazer a obra neste momento. Portanto, estamos a tentar gerir todas estas coisas, mas o Conselho de Castro Marim temos que proteger em primeiro lugar as pessoas, as famílias, e temos que conseguir segurar as empresas e ajudar aqueles que ainda têm vontade de investir e criar emprego. Eu acredito que nesta nossa microescala já vivemos uma crise muito grande em 2013, quem se lembram, investimos cerca de 600 mil euros em programas ocupacionais, que era minimizar o impacto do desemprego no nosso território, mas nós agora, eu sou uma pessoa que acredito, leio coisas de um lado e do outro, mas acredito que esta crise vai trazer muitas coisas negativas, mas também vai trazer muitas oportunidades, como todas as crises, e eu acho que o nosso território é um território de oportunidades se nós conseguirmos agarrar este projeto da Verde Lago,
este turismo rural, um projeto da Maravilha, porque tudo isso traz dinâmica para os restaurantes. Depois temos outras implicações, que são os micronegócios, e esses temos de estar preocupados com eles, porque as pessoas vivem daquela sua pequena atividade, é quase o trabalho próprio, o cafezinho, o cabeleireiro, há muitas, a senhora que faz as unhas, há muita pequena atividade que não podem recorrer a um layoff, porque aquilo é quase um autoemprego. E esses temos que ter um olhar especial, saber como é que podemos ajudar. Eu, Sr. Presidente, acho que já fiz um ponto de situação da... Sim, senhor. Mais ou menos. Antes de passar a palavra ao vereador da Proteção Civil, eu queria dizer também que, de facto, no campo da ação social, iremos fazer tudo para que se apoiem realmente as famílias que mais afetadas foram e que mais precisam. Vamos tentar ser o mais solidários e mais justo possível. No caso que o Sr. Vereador falou na dita da AMAL, na aquisição dos tais ventiladores, de facto, aquilo é uma encomenda que já vai em quase 2 milhões de euros e que, além dos ventiladores, também prevê muito material de proteção pessoal, não só máscaras, tocas, luvas, etc. E que nós fazemos questão de, além de fornecermos ao Hospital de Faro, ao Hospital de Portimão e aos centros de saúde, uma grande parte desse material e desse equipamento irá vir para as câmaras municipais, para que, por sua vez, possamos oferecer também aos funcionários dos lares, das unidades de cuidados privados, aos funcionários da Câmara, etc. Estamos a falar de quase 2 milhões de euros. Passava a palavra agora ao vereador Vítor Rosa para nos fazer um resumo do que se tem sido feito nos últimos dias na área da proteção civil. Ora, bom dia a todos. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, dizer-vos o seguinte, por norma, está instituído um posto de comando municipal, a nível nacional todos os municípios têm o seu posto de comando. Estamos, portanto, que tem na sua ação a Coordenadora Municipal de Proteção Civil, a Engenheira Paula Rosa, e eu próprio como vereador. Integra, portanto, todos os dias há um contacto permanente com o Comando Distrital e com a Comissão da Proteção Civil Municipal na sua vertente do Covid-19, que é cuidada pelo Delegado de Saúde. Portanto, estes assuntos estão a ser tratados diariamente, portanto, estamos a fazer aqui um mapeamento da prevenção, tentando, dentro do possível, preparar-nos para o pior, esperando que aconteça sempre ao melhor. Portanto, é o nosso trabalho, a prevenção, prever, definir dispositivos, portanto, e nesse aspecto, normalmente, numa situação em que teria que ser realojadas as pessoas, serviriam os equipamentos que temos referenciados, como, por exemplo, o pavilhão. Nós, e na perspectiva de uma pandemia, que é um modelo muito diferente, tivemos a sorte de ter a disponibilidade da Associação Cegonha Branca e do seu lar da altura, que está terminado, não tem mobiliário, mas tem as condições completas e do ponto de vista de pandemia, com a questão do isolamento nos quartos é muito melhor, e aí fomos bacejados um bocadinho por essa vantagem. Portanto, houve algumas imagens a correr, não sei se alguns viram, do pavilhão de Vila Real Santo António todo equipado para receber pessoas. Nós, no nosso pavilhão de Castro Marinho, também temos algum equipamento, mas, felizmente, temos o equipamento do lar da altura para nos servir nesta situação de relojamento. Dizer também que também houve uma empresa aqui do Conselho que gera alojamentos locais que nos disponibilizou esses alojamentos, esses apartamentos. Também o Boutique Hotel da Praia Verde nos disponibilizou um edifício onde alberga normalmente trabalhadores que agora está vazio. Dizer também que existe alojamento da hotelaria, nomeadamente Castro Maringol, e do Hotel Apolo para profissionais da saúde, para albergar profissionais da saúde e profissionais da proteção civil da parte do comando, e também o Aerohotel que nos tentava aceder a alguns equipamentos, e também o Dunamar. Portanto, temos as coisas para a nossa necessidade, à partida temos as coisas salvaguardadas. Portanto, a vereadora Filomena já falou da questão
da cantina e da abertura das cantinas, que se for necessário para alunos, também fará refeições para alguma pessoa que tenha que estar em isolamento num destes alojamentos. Portanto, dentro daquilo que é o plano de ação que tem estado a ser definido, portanto, há aqui só a maior preocupação que neste momento assiste a nível nacional, que é a questão da evacuação de um lar, se ficar comprometido em termos de haver alguém infectado com o vírus. Portanto, nós nesse momento estamos aqui a definir as pontes com os bombeiros voluntários e com o Cruz Vermelha Portuguesa para, se for necessário, evacuar esse lar e colocá-lo, portanto, nas instalações do lar da altura. Dizer, portanto, sobre este trabalho, também agradecer à Caixa de Depósito, também por nos ceder o equipamento que está naquele hotel da Vista Real, que está, portanto, em insolvência e está nas mãos da Caixa de Depósitos, por nos ter cedido o equipamento que lá está. O edifício não está em condições de albergar ninguém, mas o equipamento que está lá está em condições de utilizar e vamos utilizá-lo. Bom, sobre esta matéria, depois, se tiverem algumas dúvidas, depois estou aqui para esclarecer, mas queria aproveitar para dizer o seguinte: o penso aí dessa norma foi adiado até o 30 de abril a obrigação, chamamos assim, da limpeza das zonas rurais, das desmatações. Portanto, dizer que nós até há um mês atrás a nossa maior preocupação era a água, não é? Era a seca severa que estávamos a passar. Neste momento tentava chover, e que se espera que haja um desenvolvimento muito grande de matos infestantes, para que as pessoas não pensem que por causa do Covid-19 ou por causa desta chuva que temos estado agora a ter, não vamos também ter um verão normal, como acontece, e portanto, mais uma vez, temos as freguesias de Odileite e de Azinhal diferenciadas como primeira prioridade na prevenção e na fiscalização, mas também a freguesia de Castro Marim como segunda prioridade nessa ação de prevenção aos focos rurais. Portanto, peço que tenham essa noção, que temos estado aqui a ouvir, que é necessário manter vigilantes e sermos resilientes no nosso território para evitar o flagelo do fogo, que é sempre uma coisa que põe em causa a própria vida humana. De resto, temos estado a desenvolver todos os trabalhos naquilo que é a higiene urbana, como já falámos, da jardinagem, portanto, os serviços estão a meio gás, mas estão a existir e estão a funcionar dentro daquilo que é possível. Muito bem. Eu não sei se a vereadora Vera quer dizer alguma coisa. Não. Eu sobre a água... Obrigada. Eu sobre a água gostava de dizer o seguinte: a APA, temos estado em contato com a APA, e é assim, estas chuvas é uma ilusão, por enquanto. O nível, a cota da barragem hoje é a mesma que de há um mês atrás, ou seja, a chuva, segundo o engenheiro António Pereira, a chuva pouco compensou um mês de consumo de água. O Sr. Presidente, olha, o olhômetro dele de médico diz-lhe que não, porque diz que passa lá e vê a barragem com mais água. Mas os números que nos chegam não são bem esses, portanto, eu vou para já, prefiro depois dar razão ao Sr. Presidente, mas vou estando acautelada com os números, porque é preocupante. E no plano de contingência da água, o que é mais preocupante é que o consumo de água no Algarve e também em Castro Marim tem disparado. O consumo de água em Castro Marim aumentou 19% em relação ao período homólogo de 2019 e 2018. As pessoas têm que pôr a mão na consciência. Isto não pode estar a acontecer. Mas, se calhar temos o jardim mais seco, se calhar temos mais tempo em casa, mas isto foi até antes deste isolamento. Portanto, no período homólogo, janeiro, fevereiro e março, o consumo no Algarve tem aumentado. É inadmissível perante o plano de contingência e a escassez de água que temos. Portanto, todos nós falamos da matéria, ponha a mão na sua consciência, cada gota conta, todas essas campanhas, mas isso não está a ser traduzido na redução do consumo. Portanto, a APA pediu-nos uma lista de medidas que possamos tomar ainda este ano,
como deve imaginar, medidas têm que ser todas drásticas, a tomar tem que ser todas drásticas e, portanto, temos que avaliar os consumos desses segundos contadores que têm disparado. Esses segundos contadores são contadores para abastecimento de água não geradora de águas residuais e que nós chamamos os contadores de rega. Mas em termos regulamentares é para abastecimento de água para consumos que não gerem águas residuais, que é para não estar imputado de outras águas residuais. E esse valor também tem aumentado, tem um peso significativo no consumo e no abastecimento de água e temos de tomar medidas e depois paga o justo pelo pecador, já diz o povo erudito, e é uma frase muito, muito própria para a ocasião. Nós, em Castramarim, reduzimos as perdas que não eram bem perdas, reduzimos as perdas fruto de duas ações, instalação de 1000 contadores de telemetria, só a substituição desses 1000 contadores permitiu-nos uma melhor contagem e aferição dos consumos reais de água e também instalação de contadores em tudo o que era coletividade, o que era jardins, ainda não estão em todos os sítios, mas está em quase tudo o que é consumo próprio do município. E reduzimos bastante aquilo que se chama as perdas. E fizemos uma proposta também, ainda seguiu ontem para a Associação Nacional de Municípios, que devia, neste período de contingência, e dificuldade também na água, deveria haver uma medida nacional de permitir uma linha específica para substituição de redes de água, porque aí também há um grande nível de perda. E Castramarim, se abrisse um aviso neste momento para substituição de redes de água, em 2 meses conseguiríamos entregar uma candidatura para Castramarim e para a altura. E era importante. Nós também temos estado a trabalhar nesse campo, parece que adormecemos dessa preocupação, mas ela existe da mesma forma, com a mesma intensidade. Portanto, temos o turismo não pode ainda sofrer esse problema no verão, aquele turismo que eu acredito que vai existir, a atividade turística neste verão, acho que é possível, não pode depois sofrer com o outro problema que temos na região, que é a falta de água. E, portanto, nós responsáveis políticos temos que ter estes 2 grandes problemas enquanto autarcas. A barragem de Aldeite está a crescer, tenho passado lá, hoje lá passei, a Ribeira do Aldeite está a correr bem, portanto, agora, o que é preciso é que não aconteça este ano, que aconteceu nos outros anos, pois, quando há anos de seca, ficamos todos muito aflitos, mas depois chove uma semana, a barragem de Aldeite enche e ninguém mais fala do assunto. O que é importante é que isto não volte a acontecer e que realmente se procure fontes alternativas de água, seja o reaproveitamento de águas residuais, seja a barragem da Fulpana, a desalinização, seja a captação de águas no controle adiante. É importante que os algarvios não se deitem a dormir à sombra da bananeira, porque agora está a chover. Portanto, que isto não volte a acontecer. Vamos então passar ao ponto número 1 da ordem de trabalhos, informações. O saldo do dia de hoje fica sem 1.433.986 euros, 1.277 de operações não orçamentais. Também, no período das informações, recebemos uma carta do Presidente da Assembleia Municipal a mostrar-se solidário para com as medidas que a Câmara tem tomado. A carta é muito comprida, penso que não vale a pena ler, acho que os vereadores já devem ter conhecimento dela. O ponto número 2 tem a ver com exercício de direito de preferência requerente Amândio Madeira Martins, na rua 25 de Abril. Existe uma proposta no sentido de não exercer esse direito. Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 3 tem a ver com 3. Empreitada de execução do subsistema central de produção e distribuição de água. Primeira fase, trabalhos a menos, ratificação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 4, Via Algarviana, Comunidade Intermunicipal do Algarve. Portanto, isto no fundo é um apoio financeiro à Associação Almargem, que se propõe redinamizar a Via Algarviana, a tal via que liga Alcotim até Sagres, passa pelas Fornazinhas, e apresentaram uma candidatura que foi aprovada por estes programas.
portanto, precisam de apoio para a parte não cofinanciada, prevê uma série de ações, nomeadamente para a recuperação do material, no fundo as estruturas existentes já estavam planificadas, etc, etc. Pode-se para a aplicação? Quem vota contra, quem se abstém? O ponto número 5, apoio, no fundo é um aditamento ao contrato do programa de 2019 do Castro Marinense, segundo o parecer técnico do responsável técnico do desporto. O Castro Marinense, que desenvolveu, ou estava a desenvolver a melhor época de sempre, já tinha sido campeão do Algarve em 4 escalões. Duvido que haja um clube no Algarve com este feito, mas pede um aditamento ao contrato de 2019 para os 3 primeiros meses deste ano. Alguma dúvida neste ponto? Eu, Sr. Presidente, se me permite. Que tenha a mudar. Mais uma vez, muito bom dia, Sr. Presidente, restantes vereadores e todos os castro-marinenses. Eu tenho aqui uma questão, porque eu vi que, alegadamente, este pedido de adiantamento a um contrato de programa, que é habitual a todos os anos com a União Desportiva Castro-Marinense, foi feito e com base num alegado motivo, portanto, Covid-19, por dificuldade nos pagamentos que o clube tem a fazer até 31 de março. Tenho aqui algumas questões, nomeadamente se me podem informar a nível do Castro Marinense, nomeadamente os treinos, os jogos, despesas, portanto, de deslocação, todas as despesas tanto com treinadores, massagistas e os próprios jogadores, se durante o mês de março, portanto, todo o mês de março já não foram efetuados. Portanto, a União Desportiva Castro Marinense suspendeu logo os treinos no todo o decorrer do mês de março, foi só a meio do mês de março. Isto tudo porque nada tem contra e este dinheiro vai para o Castro Marinense e é hoje, ou iria daqui a 2 meses, 3 meses, não interessa. Agora, a questão é que existem outros clubes e associações no Conselho que se calhar também viram as suas atividades suspensas, nomeadamente aquele dinheirinho que ganham com o bailarico ou com outro tipo de atividade, e isto tudo por uma questão de consensos, não é? De gerar consensos. E não me parece que a justificação do Covid-19 seja a justificação certa, não é? Para uma associação, um clube, alegar nesta fase que precisa aqui do adiantamento. Certamente a União Desportiva Castro Marinense precisa deste adiantamento, como precisa de outros ao longo destes anos tem precisado. Agora justificar com a situação do Covid devido aos patrocinadores, acho que por uma questão de respeito para com os outros clubes e associações do Conselho, que certamente terão a passar dificuldades, eu não queria deixar passar em branco. Concordo com o princípio da intervenção, não é o Covid-19 que vem justificar este adiantamento. Isto é um assunto que é transversal a todas as coletividades. Também temos um pedido de adiantamento representativo à banda. Também já decidimos sobre o Campesino e decidimos metade do contrato de programa por conta de adiantamento, isto na última reunião. Isto é uma reflexão dura que temos que fazer no geral, que é, se por um lado as coletividades não vão ter as mesmas atividades por força desta suspensão, mas têm a mesma estrutura de custos fixa, basicamente grande parte deles, e fazem a gestão da sua atividade a contar com este dinheiro e depois tudo que é atividades variáveis é também com receitas variáveis. Aqui no caso concreto do Castro Marinense, a época desportiva não começou em janeiro. Os nossos contratos de programa são em função dos anos económicos, só que a época desportiva cruza com dois períodos, 2 anos económicos. E todas estas despesas, no fundo, até já ocorreram.
A verba deste adiantamento já ocorreu, não é para preparar o ano. O ano vai terminar, como é que é de explicar? O ano termina agora em maio, terminaria em maio, não é? E o massagista, as inscrições, os equipamentos, o motorista, o gasóleo, tudo isso são dívidas que vão acumulando em conformidade sempre à espera do contrato de programa do ano seguinte. Portanto, tivemos essa preocupação de discutir isto com o Sr. Presidente do Clube, porque coloca-se a questão e daqui para a frente. Como é que se continua a pagar a água, a luz, há custos que serão variáveis, não fazem sentido, que serão reduzidos ou terão de ser suspensos, mas dentro das próximas semanas, isto agora é tudo assim, tudo muito rápido, temos que refletir o que é que vamos fazer, porque temos que ter esperança, haverá um novo ano desportivo, mas para ver esse ano desportivo temos que o preparar. É tal como a banda há de suspender a sua atividade, não vai participar em grande parte de atividades culturais que fazem parte do contrato de programa, mas depois tem o mesmo maestro, tem as mesmas responsabilidades com a senhora lá do bar, estão a ver, é uma decisão que eu pessoalmente não tenho opinião formada, mas porque não é fácil, nós temos que ter uma grande preocupação, porque a cultura é muito importante nesta fase, não temos de gastar, mas devemos contribuir para a felicidade e o bem-estar também das pessoas. É um outro lado, não é, o primeiro nível é a saúde, mas depois também temos que ter os afetos, as emoções, também é a saúde mental, não é? A saúde e ao psíquico da pessoa. Portanto, a nível dos clubes e das coletividades, eu já alertei 3 presidentes que fizeram contacto, atenção, que nós desconhecemos a nossa capacidade neste momento de assumir um compromisso igual ao que temos assumido nos outros anos todos. E a pergunta é, o que é que isso significa? Fecho as atividades? Não posso dizer. Estamos a viver cada dia, cada semana, mas peço que não pensem que vamos ter a mesma disponibilidade ou a mesma capacidade, porque nós não sabemos para o que estamos guardados, não sabemos o que é que nos espera, não sabemos quais são as responsabilidades depois que temos às famílias, às crianças, aos empregados, à área da saúde. Portanto, há aqui um equilíbrio. Sobre esta despesa, este adiantamento, na prática queria-vos dizer que não é um adiantamento, é para suprir as despesas desta época desportiva. Eu não percebo muito de futebol, mas acho que com todo o posicionamento que as equipas já tinham, já nem teriam que jogar mais, não é? Eu não percebo, já eram campeões porque já tinham posicionado e, portanto, os treinos haveriam de continuar até maio no limite. Era este esclarecimento, porque eu tive exatamente a mesma leitura, era a mesma preocupação, falar com o Sr. Presidente do clube, para perceber e compreendo objetivamente que a verba, ainda estamos a falar do ano atlético em curso. O facto é que o Castro Madeirense tem desenvolvido uma atividade, eu acho que invejável, e só se deve à direção, aos atletas, aos treinadores, aos pais dos jovens também. E para ter uma equipe com 8 escalões, 150 jovens a praticar desporto, ser campeões do Algarve em 4 escalões, meu Deus, eu não estou a ver outra equipe no Algarve a desenvolver esta atividade. Se estiverem de acordo, vamos aprovar então um apoio, um aditamento ao contrato de 2019 no valor de 17 mil euros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 6, projeto inovador social. Temos aqui uma parceria com a Cruz Vermelha portuguesa, que por sua vez que apresentou uma candidatura. Esta parceria também engloba a Universidade do Algarve, engloba os 4 municípios do Sotavento, Algarvio, engloba o Hospital de Faro, a Liga contra o Cancro, no sentido no âmbito de apoio aos cuidadores informais, aproveitando as novas tecnologias. Isto, no fundo, são 29.250 euros por 3 anos, o que dá 9.750 euros por ano. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém?
O ponto número 7 tem a ver com a faturação de água, saneamento e resíduos sólidos, medida de apoio às famílias no âmbito da pandemia. A senhora vereadora quer explicar? No seio da AMAL, a discussão, todos os presidentes de Câmara manifestaram nessa discussão, mas pelo que me inteirei, manifestaram uma enorme preocupação do apoio às famílias. Mas nós muitas vezes falamos com o coração e no exercício das nossas funções temos que ter o coração, mas sempre com a razão ligada. E os senhores presidentes terão chegado à conclusão que aquilo tudo que era a vontade imediata de ajudar a suspender não é assim tão simples de fazer. Então, no que se refere à água, ficou consensualizado entre os autarcas que iria ser feita uma moratória, ou seja, uma prorrogação do prazo de pagamento. E não há condições de uniformizar outras medidas e até porque, contrariamente ao que as pessoas pensam, a Câmara também vive de uma gestão de tesouraria ao mês, o que entra, o que sai, o que tem que pagar ao mês, o que tem que pagar e o que tem que receber, o que vai receber. Portanto, vai haver uma dilação do prazo de pagamento e quero adiantar que no caso de Castro Marim estamos a analisar as famílias que mudem a sua condição económica para termos apoios sociais na área da água, do saneamento e dos resíduos sólidos, do género. Pessoas que tenham passado a situação de desemprego, empresas que tenham fechado a atividade, uma avaliação de como é que se pode suspender ou não cobrar ou dar um benefício correspondente às tarifas fixas. Por exemplo, as famílias estão mais em casa, têm maior consumo de água. Logo, se saber se legalmente podemos barrar o indexar dos resíduos sólidos ao consumo da água de forma a que não aumente exponencialmente. Estão a ver? Estamos a estudar estas medidas de forma a termos um apoio social a quem precisa e às grandes famílias, porque muita gente agora passa a estar numa figura de tarifário familiar, ou seja, há um tarifário específico para famílias numerosas, com mais de 4 pessoas, mas agora há muita gente que está a viver nesse contexto familiar, que não fazem parte do seu agregado familiar, mas dispara o consumo da água. Então, nós estamos a estudar uma medida, como é que podemos barrar de forma a que a pessoa não esteja a pagar tudo no quarto escalão. Portanto, o que está aqui a propor é em conformidade com aquilo que foi decidido na AMAL. Uma moratória no prazo de pagamento da água. Medidas sociais. O município de Castro Marim está a preparar uma lista de medidas sociais que contempla também o setor das águas e dos resíduos. Sim, senhora. Portanto, alguma dúvida? Podemos pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 8 tem a ver com a execução de infraestruturas do plano pormenor número 1 da altura, relatório final de propostas de limite de contrato. Proposta de adjudicação, não é? Bem, as senhoras vereadoras Filomena Sintra e vereadora Célia não gostam que eu fale em lamaçal, mas aqui estamos para mais um lamaçal que, pelos vistos, vamos adjudicar definitivamente esta obra e eu tenho muito orgulho, aliás, tinha vergonha de ser autarca e ter aquele lamaçal ali junto à escola da altura e, pelos vistos, com esta adjudicação, isso vai deixar de acontecer. Eu estou uma sala, desculpa. Não é o lamaçal da envolvente da Casa de Estado, é o lamaçal à volta da escola da altura. E pronto, vamos adjudicar hoje essa empreitada e, se estiverem de acordo, também vamos aprovar a minuta deste contrato. E é menos um lamaçal que me envergonhava a mim e eu penso que toda a Câmara o que estava ali passado. Estamos de acordo? Ó, Presidente, sobre isso tenho que dizer mais qualquer Diga coisa. lá. Isso é o célebre plano pormenor número 1 da altura. Se o Presidente agora fala do lamaçal, eu estava já baralhada, porque o lamaçal termina hoje o prazo de entrega de propostas novamente, como sabem, ficou deserto na primeira vez. Sobre o plano pormenor número 1 da altura, houve aqui um compromisso de as pessoas assinaram um contrato connosco, nós dissemos, nós fazemos a obra em nome de todos e todos pagam a sua justa parte desta empreitada. Toda a gente tem cumprido. Se alguma coisa falhar aqui, não será por falta de vontade e empenho de cada uma das partes, desde os proprietários,
desde os serviços técnicos da Câmara, desde a Câmara, desde a notária, desde o urbanismo, toda a gente teve que ter aqui um esforço enorme de compatibilização. Portanto, isto está bem que estamos num período de crise e que as pessoas vacilam um bocadinho, mas também é uma enorme oportunidade se esta obra começar em junho, que é a obra das infraestruturas de todo o plano pormenor no Mundo da Altura, e também já estão os particulares a quem vendemos os lotes com vontade de entregar os projetos para iniciar o licenciamento dos seus próprios projetos. E isto são aquelas pequenas luzes ao fundo do túnel, quando vemos isto caminhar com um túnel muito escuro em termos económicos e sociais, também temos que olhar que existem luzinhas a piscar lá do outro lado, e o plano pormenor no Mundo da Altura, acredito, que vai ajudar a que haja alguma dinâmica também no concelho de Castro Marim, e para além de resolvermos este problema, é o tal lamaçal envolvente da escola, o acesso à escola e tudo isso, mas irá permitir também a instalação de novas famílias em altura, que já compraram os seus lotes, outros são proprietários dos seus lotes, e um enorme obrigado em nome do município de Castro Marim a todos os que voltaram a depositar confiança em nós, depois de se sentirem tão esquecidos durante 10 ou 15 anos. Eu não posso deixar de dizer que eu cheguei a desacreditar deste plano que eu estou. E só, de facto, a resiliência, a capacidade e a competência da vereadora Filomena Sintra fez com que esta obra chegasse a bom termo. Os meus agradecimentos à vereadora aqui. Isso é uma relação de amor, tem que haver a confiança, partilha das dificuldades e ouvirmos o outro. Sim, e senhor. aqui o segredo foi ouvir o outro, porque eles tinham razão, estavam muito tristes connosco. Obrigado. A todos vós. Está acabada a ordem de trabalhos. Vamos aprovar em minuto os pontos todos aprovados por unanimidade. Não é? Portanto, eu espero que melhores dias venham, com muita resiliência e muita saúde para os casos marinenses. Vamos conseguir dar a volta a isto tudo. Estou por encerrar esta sessão. Obrigado. Bom dia.